Olá, queridos, Rádios KRN, Deus abençoe a todos vocês. Como eu sempre digo, este é o dia que fez o Senhor, alegremo-nos e nos regozijemos nele. Lição de número 10: o Espírito Santo, o capacitador. Agora faltam 3 lições para concluirmos esse trimestre. É, Quantos de nós nos sentimos incapacitados, não preparados, não aptos para o trabalho do Senhor, para o chamado? E aí entra a ação capacitadora do Espírito Santo. Que capacidade é essa que o Espírito Santo nos concede? O crente precisa realmente de autoridade e de poder de Deus? Esta lição vai falar algumas dessas questões que eu estou aqui trazendo para vocês. O texto em classe, ou textos em classe, Joel 2, 28, 29, Atos 2, do 1 ao 4, 1 Coríntios 12, 4 ao 7. Palavras-chave, eu coloquei um pouco mais, né? Espírito Santo, capacitador, poder, promessa, cumprimento e continuidade. Essas são as palavras-chave que eu separei para nós desta lição. Introdução. A obra do Espírito Santo ocupa lugar central na teologia bíblica, especialmente no que diz respeito à capacitação espiritual do povo de Deus. No Novo Testamento, o Espírito Santo é denominado como pneumahagion, expressão que indica tanto a sua natureza espiritual quanto a sua santidade divina. Porque você tem aqui um substantivo neutro e você tem um adjetivo que concorda com o substantivo, ambos no neutro. Ele é o agente da promessa profética anunciada no Antigo Testamento e cumprida no Pentecoste. Aí a gente volta para o texto em classe, Joel 2, 28 e Atos 2, 1, 4. A descida do Espírito não apenas inaugura uma nova etapa da história da redenção, mas também concede poder para o testemunho e para o exercício dos dons espirituais na igreja. Não é para manipulação, não é para ganhar dinheiro, mas é para testemunho e para edificação. Assim, o Espírito é apresentado como aquele que capacita, habilita e fortalece os crentes para a missão de Deus no mundo. Então, o Espírito Santo é esse capacitador para a gente ter esse poder, essa autoridade para testemunhar de Cristo no mundo, aonde formos, como diz lá em Atos 1, né? Em Jerusalém, em toda a Judéia, na Samaria e aos confins da terra. Essa autoridade o Espírito Santo transmite para a igreja. Primeira grande sessão, a promessa do derramamento do Espírito Santo. Primeira subseção, uma promessa de abrangência universal. O profeta Joel anuncia que Deus derramaria o seu espírito sobre toda a carne, indicando uma promessa de alcance universal. O verbo hebraico shafar, derramar, comunica a ideia de abundância e generosidade divina. No cumprimento neotestamentário, Pedro interpreta esse evento como o cumprimento da promessa divina. A universalidade dessa promessa é significativa porque rompe com o padrão do Antigo Testamento, no qual o Espírito Santo vinha sobre as pessoas específicas para tarefas particulares. E observando que quando a gente faz uma comparação entre Joel 2 e Atos, em que Pedro vai falar desse cumprimento, Joel diz que sobre os seus servos, até sobre os seus servos, ou seja, sobre os servos daqueles homens que ouviram essa profecia. Quando chega em Pedro, ele muda o pronome, ele coloca sobre os meus servos. Então ele muda de seus para meus. Então, todos na profecia, no seu cumprimento, passam a ser servos de Deus e não servo dos homens, como servo dos judeus naquele contexto. Então, é uma abrangência universal. Todo mundo seria cheio do Espírito Santo. Aí você me pergunta, foi concluída? É claro que não. Toda a terra está cheia do Espírito? Claro que não.
terra aqui, diga-se de passagem, todas as pessoas. No Novo Testamento, essa promessa está associada à ação do pneuma, do Espírito, que vivifica e capacita toda a comunidade cristã. Então, todo crente é capacitado pelo Espírito Santo. Agora, lembrando, nós não podemos confundir isso com o batismo com o Espírito Santo. Entende? Então, uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela é capacitada para fazer a obra do Senhor. E claro que aí você tem o batismo, você tem os dons espirituais e tal. Segunda subseção, uma promessa com ação sobrenatural. Eu acho até redundante aqui esse tópico, porque se a ação é do Espírito Santo, ela é uma ação metafísica, né? Fora da física. A promessa do derramamento do Espírito envolve manifestações sobrenaturais que demonstram a atuação direta de Deus. Essa palavra sobrenatural, ela é filosófica, né? A gente pode mudar ela com manifestações do Espírito única e exclusivamente, porque a própria palavra Espírito já fala que é sobrenatural, né? Mas, assim, você tem fenômenos religiosos, é muito usado nas ciências da religião. E isso aqui demonstra a atuação direta de Deus. Joel menciona profecias, sonhos e visões como evidências dessa ação. Então, os jovens profetizariam, teriam visão, os anciãos teriam sonhos. Então, você tem manifestações sobre-humana ou sobrenaturais na vida dos servos de Deus. No Novo Testamento, tais manifestações são compreendidas como operações do Espírito na vida dos crentes. O termo grego energema, utilizado em 1 Coríntios 12:6, refere-se às operações ou atividades divinas que se manifestam no meio da igreja. Daqui vem energia e tudo mais. Essas ações revelam que o Espírito Santo não apenas habita no crente, mas também atua de maneira dinâmica, concedendo revelação, direção e poder espiritual. O Espírito Santo é o dinamis, o Espírito Santo é essa enérgema que atua, que opera, que faz, que age, que impulsiona, que capacita, que direciona, que revela, que concede poder, que vai trabalhando de maneira atuante, ativa na vida do crente. O Espírito Santo na vida do crente não é uma ação estática, mas é uma ação poderosa de manifestação que age, que se manifesta no sentido de operação. Ninguém fica parado com a ação do Espírito Santo dentro de si. Terceira subseção, uma promessa para os últimos dias. Pedro declara no Pentecostes que a profecia de Joel se cumpre nos últimos dias. Já no começo, ou seja, já nos primeiros anos do cristianismo, a gente já tem a ideia de que já são os últimos dias. Eu pretendo um dia fazer uma live só sobre cada uma dos segmentos dentro da escatologia, para a gente trabalhar isso, porque aqui muita gente tem dito que Jesus já voltou e já aconteceu tudo lá atrás. A expressão aponta para o período inaugural pela obra redentora de Cristo e caracterizado pela atuação intensificada do Espírito Santo na história. No Novo Testamento, essa realidade está ligada ao conceito escatológico da presença ativa do Espírito na igreja. A escatologia, ela é antes de Cristo e depois de Cristo, porque você tem textos proféticos que são escatológicos, intra-histórico e transhistórico, e você tem profecias que se cumpriram em Jesus e se cumpriram nos apóstolos e ainda estão se cumprindo, porque a ação da igreja, ela continua. Se a ação da igreja continua, então nós ainda não chegamos na conclusão escatológica. O derramamento do Espírito marca o início da era messiânica e prepara o povo de Deus para viver em vigilância e missão até a consumação do reino. Assim, o Espírito torna-se o sinal da nova aliança e da presença contínua de Deus entre os seus. O Espírito Santo
É essa presença constante na vida dos crentes. Ele continua todos os dias na nossa vida, atuando, operando, fazendo sinais e maravilhas. E ele é, na verdade, o que Paulo disse, o penhor, ele é o sinal, ele é a garantia. Então, ele é a garantia dessa nova aliança que começou com o sangue de Cristo, com sua morte e ressurreição, e agora atua a partir da presença do Espírito Santo, que é contínua, não uma ação estática, não uma ação parada ou moderada, mas uma ação ativa, uma ação eficaz que age na vida do crente, dando-lhe poder e capacidade para vencer, para suportar as tentações, para evangelizar, para proclamar o evangelho, transmitir a mensagem com autoridade e com poder. Segunda grande seção, o cumprimento, poder para testemunhar. Primeira subseção, o Espírito Santo veio com o poder do alto. O cumprimento da promessa ocorre no dia de Pentecostes, quando os discípulos são cheios do Espírito Santo. Jesus havia prometido que seus seguidores receberiam dínamis. Muita gente fala dunamis, mas é dínamis. Essa letrinha no alfabeto grego, ela é aspirada, é Y, ela só pode ser lida, pronunciada com som, com fonética de U, como dunamis, se tivesse o ômicron ali do lado. Ó, vou botar minha setinha aqui para vocês verem. Então, aqui você teria que ter um ômico aqui, é tipo um ozinho aqui igual esse do grego. Teria que ter um ômico aqui, aí seria pronunciado dunamis, mas aqui como não tem, só tem o Y. Opa, voltando aqui, só tem o Y. Então é dinamis. Dinamis, que significa poder, daqui sai dinamite, dinâmico, dínamo e outras palavras do campo semântico. Isto é, poder espiritual para testemunhar, e aqui está em Atos essa palavra, eis que vos dou poder. Esse termo grego indica força, capacidade e autoridade concedidas por Deus para realizar a sua obra. Lembre-se que aqui é o sentido, o significado que indica, porque a autoridade você também tem outra palavra, que é exousia, que significa autoridade, que concede aí aos servos de Deus, é concedido aos servos de Deus para realizar a obra. É impossível fazer a obra de Deus sem poder, sem autoridade. O Espírito Santo, portanto, não é apenas uma presença consoladora, mas também o agente que capacita a igreja para cumprir sua missão no mundo. O poder do alto transforma homens comuns em testemunhas ousadas do evangelho. Somente alguém cheio do poder encara pessoas armadas, encara o perigo, encara os desafios, vai pregar no Oriente Médio, lá onde é morte na certa, encara, como na Nigéria, os cristãos sendo queimados vivos, mas não negam a Jesus, como os irmãos de comunidades que pregam para jovens que vivem no crime, mas anunciam a palavra com autoridade, e muitos outros casos, como irmãos que estão na mata, na floresta, que encaram onças, que encaram sucuris, grandes cobras, e eles estão proclamando a palavra do Senhor. Então é o Espírito Santo, porque por si nós teremos medo, porque às vezes a gente encara coisa, eu mesmo já presenciei, já tive que encarar cada coisa, que depois eu fico, meu Deus, como é que eu fiz isso? É o poder do Espírito Santo. Essa autoridade, essa capacidade que te impulsiona a não ter medo, a falar. Gente, eu falei outro dia e repito: pessoas que oram, que leem Bíblia e que evangelizam em todos os aspectos, como visita em hospitais ou em qualquer lugar, têm testemunho para contar. Quem ora sempre vai contar algum testemunho de alguma bênção. Quem lê Bíblia sempre vai contar o testemunho de alguma coisa. E quem evangeliza sempre vai falar do que Deus tem feito na sua missão. Então é poder, peça poder de Deus. Deus não encheu os apóstolos no tabernáculo lá, no cenáculo, em Atos 2, para eles ficarem dentro, não, eles foram cheios e saíram. Foram zombados,
falaram aquilo que falaram, estão embriagados. Ele diz: não, nós não estamos bêbados, não. Nós estamos cheios do Espírito Santo. Crente precisa estar cheio do Espírito Santo para operar as ações poderosas de Deus. Segunda subseção, os sinais da descida do Espírito Santo. O relato de Atos descreve sinais visíveis que acompanharam a descida do Espírito Santo, o som como de um vento impetuoso, línguas como de fogo, e o falar em outras línguas. Esses sinais indicam a manifestação da presença divina e lembram eventos teofânicos do Antigo Testamento. Porque você tem isso, você tem terremoto, você tem vento, você tem som, você tem tudo. E Atos 2 representa isso. Eu não acredito na cessação das manifestações do Espírito Santo. O Espírito Santo atuou no passado, o Espírito Santo atua hoje, o Espírito Santo atuará no tempo escatológico. O fator em língua, o falar em línguas, desculpa, é descrito pelo verbo grego lalém, que a gente geralmente encontra no dicionário laléu, que aqui está no infinitivo. Falar. Esse termo é usado no Antigo Testamento para traduzir o verbo davar, que é o falar, que na verdade o davar é o falar de Deus, que significa falar ou expressar-se verbalmente. Aí você tem a palavra glossolalia, né? Glossa. Essa manifestação mostra que o Espírito concede capacitação sobrenatural, sobre-humana, para proclamar as grandezas de Deus. Se idioma humano, se idioma não humano, se algum termo, palavra que não seja humana, se é sobrenatural, Deus irá capacitar, tornando a igreja um instrumento vivo da revelação divina. O Espírito Santo fala ao homem. O Espírito Santo glorifica a Deus através do homem. O Espírito Santo faz com que o homem ouça Deus através da ação do Espírito no homem. O Espírito Santo é o que capacita o homem a falar em línguas que ele não conhece, que ele às vezes nunca ouviu e que ele não entende. Mas às vezes quem ouve vai entender, porque o Espírito Santo pode falar ao homem também no seu próprio idioma. A evidência do revestimento de poder. Terceira subseção. O revestimento espiritual prometido por Cristo implica uma transformação na vida e no ministério dos discípulos. Aqui, já quando a gente está falando de revestimento, também é interpretado por nós, pentecostais, como já o batismo com o Espírito Santo, que ele é também chamado de revestimento de poder. A expressão em dissester, dinamin, encontrada em Lucas 24:49, transmite a ideia de ser revestido ou revestido com poder, por causa do verbo ali, em dissester, que provavelmente está no aoristo, por causa do sé ali, e está na segunda pessoa do plural, revestivos de poder, médio passivo, possivelmente médio ou passivo, porque quem está revestindo é alguém de fora. Essa metáfora indica que o Espírito Santo envolve completamente o crente, habilitando-o para o testemunho e para a missão. O resultado desse revestimento é uma igreja ousada. E se for aqui um verbo no imperativo, revestivo de poder, é uma ação contínua, né? Porque no aoristo, o imperativo não é igual no indicativo. No indicativo é se revista, mas se revista agora. Enquanto no aoristo é revesta-se, mas continue se revestindo. Mas se não for aqui o imperativo, então é revestivos, mas a ideia de que Deus é que está
revestindo essa pessoa. Então, o resultado desse revestimento é uma igreja ousada, cheia de fé e comprometida com a proclamação do evangelho. Ela não está preocupada se ela está cheia ou se ela está vazia, no sentido numérico, de quantidade, mas ela está preocupada em proclamar o evangelho. A igreja vazia não é desculpa para ela não ter poder para trabalhar, para fazer a obra. E a igreja cheia também não é desculpa para dizer que ela não precisa mais fazer a obra, ela tem que ter o poder de Deus para continuar transmitindo essa obra, essa palavra de Deus. Então vamos pedir o Espírito Santo, vamos pedir para ele nos revestir para sermos ousados na proclamação do Espírito Santo. Terceira e última sessão, grande sessão, a continuidade do derramamento do Espírito Santo. Então você tem a promessa, Joel, você tem o cumprimento da promessa, Atos capítulo 2, e você tem a continuidade do derramamento, ou seja, a continuidade da promessa. A igreja não está atuando? Se a igreja está atuando, a igreja precisa do Espírito Santo. Então, logo, gente, é inconcebível a gente achar ou concordar com o cessacionismo se a igreja ainda continua. Então não tem como ter cessado se a igreja continua fazendo a obra. E a igreja, ela só continua fazendo a obra por causa da ação do Espírito Santo. E essa ação do Espírito Santo, ela é manifestada também pelo poder dos dons espirituais, pelas ações milagrosas de curas, de sinais, de prodígios, e etc, gente. Então, o Espírito Santo ele está atuando ainda na igreja, continua atuando e há de atuar. Ele continuará atuando. Primeira subseção, a extensão da promessa do Espírito. A promessa do Espírito não se limita aos primeiros discípulos. Pedro declara que ela é para vós, para os vossos filhos e para todos os que estão longe. Também existe um versículo que diz que a promessa é para todos quantos creem. Então é para eles ali, é para os filhos deles e é para todos os que estão longe, de todas as do ponto da Capadócia, da Ásia, de Roma, da Galácia, tinha gente de tudo quanto é lado. Isso demonstra a continuidade da ação do Espírito ao longo da história da igreja. O Espírito Santo continua sendo concedido aos que creem em Cristo, tornando-se a garantia da nova vida e da participação na comunidade do Espírito de Deus, do povo de Deus, desculpa. Essa extensão confirma que o derramamento iniciado no Pentecostes não foi um evento isolado, claro que não foi, mas o início de uma realidade permanente na igreja. A igreja, continua falando, a igreja não está atuando hoje? Então o Espírito Santo continua atuando. É o Espírito Santo que atua na igreja. É o Espírito Santo que dá vida à igreja. A igreja sem o Espírito Santo não tem vida, ela não se move, ela não age. Paulo diz que nele nos movemos, nele agimos, é no Senhor, é em Deus. Segunda subseção, o Espírito opera com diversidade e unidade. Eu lembro que eu já falei para vocês aqui que tem duas questões, duas palavras no grego que eu quero muito pesquisar e trabalhar um pouquinho ela, que é a multiforme graça e a multiforme sabedoria. Deus não tem só um jeito de agir. O Espírito Santo não só tem uma forma de operar, gente. A multiforme graça e a multiforme sabedoria é algo muito tremendo. Em 1 Coríntios 12, que é o texto dos dons espirituais, ou acerca dos espirituais, Paulo explica que o Espírito distribui diferentes manifestações espirituais na igreja. O apóstolo utiliza o termo carismata, ou harismata, mas geralmente a gente fala mais ou menos assim, né? Harismata, para se referir aos dons. Sempre temos que falar aonde está o acento, né? Harismata, harismata, para se referenciar aos dons espirituais concedidos pela graça de Deus. Haris é graça, né? Embora haja diversidade de dons, ministérios e operações,
todos procedem do mesmo Espírito. Essa dinâmica revela a harmonia entre diversidade e unidade, mostrando que o Espírito Santo edifica a igreja por meio da cooperação de seus membros. Então, o Espírito Santo encontra lugar, encontra espaço, ele derrama a sua diversidade de dons, mas em sua unidade, porque ele opera na diversidade, sendo uma unidade, então ele atua nessa diversidade. Claro que aqui é só uma representação na imagem, porque aqui a diversidade está no Espírito e não nas pessoas, mas não tem como pegar uma coisa do Espírito e colocar aqui. Então a gente vai dar essa ideia de diversidade, mas na unidade, porque é o mesmo Espírito, é um só Espírito. Um só Espírito, e várias vezes aparece isso em 1 Coríntios capítulo 12. É um Espírito que dá dons, é um Espírito que dá línguas, é um Espírito que manifesta as obras de cura, é um Espírito que dá o discernimento, é um Espírito que dá ciência, dá sabedoria, ciência da palavra. É um só Espírito que com sua graça, que com seus dons vai preenchendo e ornamentando a igreja para continuar a sua obra, o seu trabalho. Terceira e última sessão desta lição: o Espírito distribui dons com propósito. É claro, gente, que você tem dons de locução, você tem dons de milagres, você tem dons que são mais visíveis, são menos visíveis, todos eles são importantes. O apóstolo Paulo fala de alguns mais importantes, como o de profecia, que é mais importante do que o de língua. O discernimento de espírito é importantíssimo. Então você tem uma diversidade de dons. Então na Bíblia a gente tem pelo menos dons de serviço, que estão lá em Romanos capítulo 12. Você tem os dons ministeriais, que estão lá em Efésios capítulo 4. E você tem dons espirituais, que estão também em 1 Coríntios capítulo 12, mas espalhados. Também você encontra esses dons espalhados em outros textos do Novo Testamento. Então, o Espírito Santo, ele vai distribuir esses dons com propósito, porque a Bíblia diz que é conforme for útil. Os dons espirituais são concedidos com um propósito específico: a edificação da comunidade cristã. Paulo afirma que a manifestação do Espírito é dada para o que for útil. A manifestação do Espírito é para a edificação da igreja e salvação de almas. A palavra grega sinferon indica aquilo que é proveitoso ou benéfico para todos. Assim, os dons não são instrumentos da exaltação pessoal. Não tem que ficar ninguém dando tanta ênfase para uma pessoa porque ela tem dons. Ela é normal, ela é igual a gente. Os dons não são instrumentos de exaltação pessoal, mas meios pelos quais Deus fortalece e edifica a igreja. O Espírito Santo capacita cada crente para servir e contribuir para o crescimento espiritual do corpo de Cristo. Gente, não vamos nos iludir com as pessoas. Vamos dar lugar ao Espírito Santo e observar que é o Espírito Santo que usa. Se não for o Espírito Santo na vida da pessoa, a pessoa não é nada. Ela não tem nada. E é bom cada um ficar na posição que foi chamado e não se orgulhar por ser usado por Deus. Pelo contrário, se sentir privilegiado por Deus estar usando, porque nós não somos praticamente nada. Então, que o Espírito de Deus nos conduza e nos direcione, e que nós não venhamos tomar proveito daquilo que não é nosso. E, infelizmente, muita gente tomando proveito, inclusive nas redes sociais, entregam essas loucuras deles, pedem Pix, é uma coisa louca. E aí, em Atos, alguém falou para os apóstolos: me dá desse quanto vocês querem. E eles disseram que o teu dinheiro sirva para a tua condenação. Não é vendido, não é comprado, gente. É dado pelo Espírito Santo, é dado pela graça de Deus. Conclusão: a doutrina do Espírito Santo como capacitador revela que a vida cristã depende da atuação contínua do pneuma hagion. Se ele não operar, não tem nada. Desde a promessa profética até o cumprimento no Pentecoste e sua continuidade na igreja, o Espírito Santo capacita os crentes com dinamis, distribui carisma,
os dons e dirige a missão da igreja no mundo. Assim, a presença do Espírito não apenas confirma a promessa divina, mas também garante que o povo de Deus seja equipado para viver e testemunhar o Evangelho até a consumação do reino. É tudo o Espírito Santo. Nossa parte é só colaborar, mas é o Espírito Santo que capacita, que concede, que cumpre a promessa, que trouxe a promessa. É só o Espírito Santo. Gente, vamos deixar o Espírito Santo agir completamente na nossa vida, que ele venha tomar a direção do nosso mundo, do nosso contexto de vida e que ele venha ser realidade primaz na nossa vida. Deus abençoe. Até a próxima lição. Siga, compartilhe, comenta, dê um like e se inscreva no canal e deixe o sininho ativo. Um abraço, Haris Kai Eirene.